2 Coríntios 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando ou não imputando aos homens as suas transgressões ou os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te dou graças por esse dia, por essa quinta-feira, meu Senhor, meu Salvador. E eu rogo, Senhor, por essa igreja, por esse culto, que a sua misericórdia nos alcance, meu Deus. Que o seu amor nos alcance, meu Deus. Que o céu se abra de alguma forma, a sua graça maravilhosa seja despejada. Que ela venha alcançar corações, mentes. Que ela venha salvar, santificar. Pai, nós precisamos do Senhor essa noite. Manifesta-se a nós, não porque merecemos, porque nós não merecemos, mas segundo o seu amor, segundo as multidões das suas misericórdias. Amém. Eu ultimamente estou muito desanimado. Eu estou muito desanimado com o evangelho de hoje, com o que está acontecendo nesse mundo. Tenho orado a Deus, tenho falado com Deus e dito para Ele que eu estou muito desanimado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos enxergando aí fora e o que diz respeito da igreja, né? Aquilo que se diz igreja, que se diz cristão, os programas de TV, os livros estão sendo vendidos, o próprio cristianismo, a fé realmente está sendo deixada. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a maldade, a perversão, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Então a gente tem visto essa profecia se cumprir. O amor de muitos tem se esfriado. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor ao filho, o pai para com o filho para com o pai, o esposo para com o esposo, e os semelhantes um para com o outro. Nós estamos vivendo o último século. É o século da depressão, é o século da ansiedade, é o século do suicídio, é o século do aborto, é o século do adultério, é o século do divórcio, é o século dos genocídios, assassinatos, é o século de tudo ruim. E o pior disso é que essas estatísticas estão entrando dentro da igreja. Estão entrando dentro da igreja. A igreja também faz parte desses números. A frieza está dentro da igreja. Os adultérios estão dentro da igreja. Os abandonos de família estão dentro da igreja. Os suicídios estão dentro da igreja. Os divórcios estão dentro da igreja. A pedofilia está dentro da igreja. A gravidez na época de solteiro está dentro da igreja. O desânimo, a depressão, a ansiedade está dentro da igreja. Por quê? Porque nós estamos vivendo um falso evangelho. Nós estamos vivendo um cristianismo frio, híbrido, diluído. Estamos vivendo isso nessa era. Por isso eu estou muito desanimado. Ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer a verdade. Ninguém quer ouvir Deus. Ninguém quer Deus. O que virou hoje? Eu, pela misericórdia de Deus, eu ainda peguei uns resquícios do evangelho antigo, da igreja antiga, de um culto, que vir num culto não é o que a gente vê hoje, que entrar numa igreja não é o que a gente faz hoje. Hoje é diversão, entretenimento, encontrar com as pessoas, exibir a roupa nova, ouvir a música gostosa. Não é mais aquele espírito de temor, de reverência, onde as pessoas entram caladas, quietas, onde as pessoas antes de começar o culto já estão com temor, quebrantadas, em oração, chorando, onde as pessoas terminam um culto, vão para casa, não querem falar com ninguém, não querem ver ninguém, estão com temor, estão com medo da volta de Jesus, estão arrependidas dos seus pecados. Às vezes é um pecadozinho bobo, às vezes ela pensou mal da cunhada, às vezes ela brigou com o pai, às vezes ela levantou a voz para a mãe, ela está arrependida, ela está contristada, ela está triste. Nós perdemos isso, perdemos que o momento do louvor é adoração,
onde meu coração está puro e sincero, onde eu não estou escolhendo qual música que vai tocar, eu não estou olhando se ela é bonita ou não, eu estou prestando culto, eu estou sendo tocado pelo Espírito Santo, eu estou adorando a Deus na hora do culto. Eu peguei essa época, eu peguei esse tempo que a pessoa saía de um culto de domingo, ela ficava pelo menos 2 dias, 3 dias impactada com o que ela ouviu no domingo. Eu era uma pessoa que ia num culto, eu saía do culto com a cabeça baixa, eu ficava tão impactado, quebrantado, que eu ia me recuperar só na terça-feira ou na quarta, na hora do almoço, com aquilo que aconteceu. Hoje termina um culto, a gente está falando de futilidade lá fora, de coisas triviais. Vamos falar de quem ganhou o futebol, né? A última notícia da atriz, do cantor. Então, nós precisamos resgatar isso. Isso tem me trazido desânimo. Não temos visto conversões. Onde estão as conversões puras? Onde estão as conversões genuínas, que você não precisa oferecer nada para ninguém, só Cristo é suficiente, só a cruz é suficiente, só o sangue é suficiente, não precisa dele dar carro, dele dar casa, dele curar ninguém, dele dar casamento para ninguém, não, a graça nos basta, a graça nos basta. Nós precisamos resgatar isso, precisamos voltar a ter aquela ternura pelo Evangelho, aquela ternura pelo Senhor Jesus. Tudo que nós temos é o Senhor Jesus, tudo que o Pai nos enviou é o Senhor Jesus. Ele enviou o seu Filho unigênito para reconciliar nós com Deus. Ele é a nossa promessa, Ele é nosso despojo, Ele é nossa pérola de grande valor, Ele é nosso tesouro escondido, Ele é o pão que alimenta a nossa alma, a água que mata a nossa sede, Ele é a nossa realização, Ele é nosso tudo, e nós precisamos disso. E hoje nós não estamos vendo, nós não estamos vendo isso. E a Bíblia fala que o texto que eu li, Paulo estava dizendo para os irmãos de Corinto, Paulo estava dizendo para os cristãos do Corinto: olha, Coríntios, eu temo que vocês se apartem da simplicidade do Evangelho, eu temo que vocês apartem da simplicidade que é em Cristo. E hoje nós estamos ouvindo muitas coisas, muitas igrejas, muitas seitas, muitas religiões, muitas pregações, muitos seminários, muitos cultos, muitos livros, muitos ismos, muitas formas de crer, que estão cada vez mais nos afastando de Cristo. Uns defendem um segmento, outros defendem outro, outros defendem outro, e Cristo está sendo deixado, a simplicidade está sendo deixada. Uns vivem num mundo só de dons carismáticos, língua estranha, profecias, visões, revelações pentecostais. Outros só vivem atos proféticos, visões, curas, curandeirismo, prosperidade, neopentecostais. Outros vivem a realidade da teologia e filosofia, livro, cultura, exegese, hermenêutica, tudo isso afastando-nos do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Messias, da simplicidade do Evangelho, da simplicidade da cruz, da simplicidade de Emanuel morrendo na cruz. Nós não podemos perder. E está levando essa geração o quê? Quando se sai da simplicidade, quando se abre uma igreja em cada esquina dessa nação, quando se escreve um livro a cada 20 minutos nessa nação, quando de semana em semana um novo CD evangélico, um novo grupo é lançado na mídia, com a nova tendência, um novo estilo, a nova vertente de se crer, o que acontece é que acaba não se crendo em nada, acaba criando uma geração incrédula, que não se crê em nada, não há mais verdade absoluta. Há muitas verdades, há muitos caminhos, há muitos credos, e as pessoas ficam incrédulas. Há tantos credos que as pessoas não creem em nada. Há tanta coisa, aquele que você via como de Deus, você viu que está roubando, é um charlatão. Essa doença evangélica na nação faz a gente o quê? Perder a esperança, ficar frustrado, ficar incrédulo, não crer em mais nada, ficar receoso, com o pé atrás, de se entregar novamente à fé. E por que acontece isso? Porque essas pessoas estão se apartando da simplicidade do Evangelho, estão se apartando da simplicidade de Cristo.
Cristo não é complicado. Para quem Cristo veio? Se Cristo fosse tão complicado, ninguém tinha crido nele. Ele não foi para o Sinédrio, ele não foi para os fariseus, não foi para os doutores da lei. Ele foi para a mulher sirofenícia, ele foi para a mulher cananeia, ele foi para o pobre leproso, para o Bartimeu cego, para a prostituta sem advogado. Ele foi para 5.000 homens famintos, fora crianças e mulheres. Ele foi para o pescador analfabeto Pedro, para o pescador semi-analfabeto João. Ele foi para essas pessoas. Essa simplicidade está sendo deixada de lado pelos parceiros missionários, pelos carnês de dízimo, pela casa, pela unção e as visões, pelos movimentos transcendentais. E nós estamos esquecendo que Cristo é simples. Nós estamos deixando a fé. E o que é a simplicidade de Cristo? É o versículo que eu li depois. Deus estava reconciliando o mundo consigo, através de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele estava reconciliando o homem consigo, o homem que caiu em Adão, o homem corrupto, malvado, perverso, que pecou, que estava destituído da sua presença, que estava afastado do jardim, que estava condenado a um corpo mortal, doente, a ser jogado no lago de fogo. Um homem que quebrou todas as leis, que quebrou todos os mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo, não terá outros deuses diante de ti, não fará imagem de escultura do que está no céu, debaixo do céu, da terra, guarda o sábado porque é o dia do Senhor. Nós quebramos todas as leis, todos os 10 mandamentos, e nós éramos merecedores do inferno. E o que é o Evangelho? É Deus reconciliando comigo, reconciliando com você. Deus tinha virado o rosto para você por causa dos seus pecados. E o que é o Evangelho? Ele reconciliou você com Ele, através do seu Filho, e não imputando a você, não atribuindo, não levando em conta os seus pecados, matando Cristo na cruz do Calvário. Essa é a mensagem. Essa mensagem não pode ser esquecida. Esse é o Evangelho, e você está aqui por causa disso. Você só existe por causa disso. Você só respira por causa disso. Você só não morreu atrás de um carro, de uma carreta, por causa disso. Você só está de pé ainda por causa disso, do Evangelho, do Santo Evangelho. E eu quero falar isso para você essa noite. Você que entrou aqui, talvez você não é salvo, talvez você não conhece esse Evangelho, talvez você não conhece João 14, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para o meu pai preparar as moradas, e quando eu for e estiver preparado, eu voltarei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Deixo-vos essa paz. Será que de fato você tem essa paz? Será que um dia você já conheceu essa paz? Será que essa paz já alcançou você? Será que você tem paz no coração? Não, eu não estou perguntando se você tem dinheiro, se você tem carro, casa, comida, saúde. Eu estou perguntando se você tem essa paz, se essa paz te alcançou, ou você é uma mulher tribulosa, você é uma mulher tribulada, perturbada, você é uma pessoa depressiva, carente, doente, rixosa, descontente. Será que você não é essa pessoa? Será que você não é uma pessoa perturbada de espírito, atribulada, rixosa, arranheta? Será que você não é uma pessoa orgulhosa, soberba, mesquinha? Será que você não é uma pessoa que dorme com aflição, acorda com aflição, dorme com aperto, acorda com aperto? Eu tentei, eu encontrei, eu busquei, eu procurei, eu vivi, mas eu não consigo alcançar essa paz. Essa paz não me alcança. O que é essa paz que ele fala? O que é paz nesse sentido? É satisfação, é completude. Paz significa a ansiedade sair. Quando a ansiedade sai, é quando eu me completo, quando eu encontro aquilo que eu estou precisando, quando eu alcanço aquilo que tira a paz, que me deixa ansioso. E talvez se você não encontrou essa paz, é porque de fato, meu irmão, você não encontrou a Cristo, você não encontrou o Evangelho. Deus não reconciliou você com Ele ainda, você não foi reconciliado,
Deve ser por isso. E a paz não vai estar, meu irmão, no cachecol, no colar, no agasalho, no colar de pérola. Não vai estar no carro, não vai estar na plástica, não vai estar na cirurgia estética, não vai estar. Essa paz não pode ser encontrada aqui. Essa paz não pode ser encontrada na BMW, na Ferrari, na casa própria, na comida. Não pode ser encontrada no sexo, não pode ser encontrada no casal, no relacionamento. Deixo-vos a minha paz. Que paz é essa? Estávamos debaixo da ira, da violenta ira. Estávamos andando nos nossos pecados e delitos. Essa falta de paz é o pecado que comicha. De que se queixa o homem, diz Lamentação, queixe-se cada um dos seus pecados. Você rola na cama, você se machuca, meu irmão, não é por causa do dinheiro, não é por causa da dívida, não é por causa do marido, é o pecado que corrói, é o pecado que comicha, é a culpa que lateja, é a culpa que te rola naquela cama, é a culpa de ser transgressor da lei, de estar em falta com Deus, de ter pecado. E esse pecado é que tira a paz, é esse pecado que deixa ansiedade, é esse pecado que traz depressão, é esse pecado que angustia, que molesta, que maltrata. E a única coisa que traz a paz é Deus em Cristo te reconciliar consigo. É isto, porque Cristo veio manifestar o ministério da reconciliação e não da confusão. Então talvez essa paz não te alcançou, porque Deus não te reconciliou, porque você não conhece ainda o Evangelho. Talvez é por isso. Talvez são seus pecados. Talvez esse é o grande câncer. Eu vou pregar lá sobre família. E está cheio de versículos na Bíblia para família. Tem versículo para marido e mulher, versículo para pai e filho, para virgem solteira, para homem solteiro. Tem um monte de versículo. Mas eu vou começar falando assim: igreja, se eu abrir aqui para ensinar sobre família, eu tenho que partir do pressuposto que eu estou ensinando para famílias bíblicas, para famílias evangélicas, para famílias cristãs. Mas eu não acredito que hoje haja cristianismo genuíno. Então é como se eu fosse ministrar para ímpios. E ímpios não têm condição de guardar esses mandamentos. Um marido ímpio não pode amar a esposa até dar vida para ela. Uma esposa ímpia não pode submeter o marido em tudo. Um filho ímpio não pode honrar o pai e a mãe. Uma mãe ímpia não pode admoestar o filho nos caminhos do Senhor. Então não adianta eu falar para uma igreja princípios de família, que são princípios para cristãos, sendo que a maioria hoje não são cristãos. Então tem que partir da causa e do efeito. Não adianta a gente combater o efeito. Qual que é o efeito? Eu não dou certo com meu marido, meu filho não é obediente, minha família está destruída. Eu tenho que ir na causa. Qual que é a causa? Corações que não foram regenerados. Esposas que são ímpias. Não adianta pedir para ela amar a esposa, ela é ímpia, ela não pode obedecer a algo que só uma ovelha pode. Não adianta. Um filho ímpio não vai honrar o pai e a mãe, não vai conseguir cumprir mandamentos. Então nós temos que combater a causa. O efeito é o problema íntimo do casal. O efeito é o filho que desobedece à mãe. O efeito é o marido que é violento com a esposa. Mas a causa é o pecado. A causa é que eles são descendentes de Adão. A causa é porque eles não nasceram de novo. A causa é porque a sua semente não foi transformada. A causa é porque eles não nasceram da água do Espírito. Eu não preciso dizer para um nascido de novo amar a esposa. Ele já tem a semente de Cristo, ele vai amar. Eu não preciso falar para uma nascida de novo, submeter em tudo seu marido, ela vai fazer naturalmente. Eu não preciso falar para um filho cristão santo, obedecer a mãe, honrar o pai e a mãe, porque isso é nato, isso o Espírito vai conduzir. Então talvez esse seja o problema da maioria, talvez esse seja o seu grande problema. Não frequentar um casados para sempre, não numa conferência de criança, não ler um livro 10 passos como amar a mulher. Não adianta essas coisas. Fazer uma campanha, orar, jejuar, buscar alternativas. Você tem que ir na causa. Eu preciso que o Senhor me tire o coração de pedra, o coração de dura cerviz, o coração rebelde, insubmisso. Inclusive enquanto o Senhor prega, ele está endurecendo, ele está resistindo. Eu preciso que ele seja tirado.
Eu preciso que seja colocado um de carne. Eu preciso ser uma nova criatura em Cristo. Eu preciso ser transformado, lavado pela lavagem da regeneração. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você precisa disso. O mal desse século não é a depressão, o mal desse século não é a ansiedade, o mal desse século não é o suicídio, o mal desse século não é a política, a economia, a corrupção. O mal desse século é o pecado. O mal desse século é o pecado. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O salário do pecado é a morte. E nós precisamos do Evangelho, dessa simplicidade. E qual é a simplicidade? Jesus, meu irmão, Jesus Cristo, Deus enviando Jesus. E essa noite Ele quer se enviar a você. Talvez eu não preciso pregar aqui para você ter fé, para você conseguir a casa, para você conseguir a cura da dor, do nódulo. Talvez eu não precise aqui te abrir portas para um salário melhor, um emprego. Não, eu preciso te apresentar, meu irmão, de Belém da Judéia, lá de Miqueias 5:2, tu Belém, que é das menores entre as cidades, de ti sairá o Salvador. É isso, Deus enviando o seu Filho ao mundo para salvar, para perdoar os nossos pecados. Esta é a mensagem que você precisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa noite Ele envia o Filho dele mais uma vez. Essa paz que você está procurando, essa alegria que você está procurando, essa completude, essa razão de viver, ela está em Jesus, meu irmão. Não no Jesus que você está cansado de ouvir, não no Jesus da televisão, não no Jesus dos panfletos, não no Jesus desses últimos 30 anos, mas no Jesus de Nazaré, no Jesus da Galileia, no Jesus Filho de Deus, no Jesus que nasceu numa manjedoura, foi concebido sem pecado. Neste Jesus, no Jesus da Bíblia, no Jesus Cristo, Filho de Deus, crer que Ele nasceu sem pecado, crer que Ele viveu uma vida sem pecado, crer que Ele morreu na cruz sem pecado e levou o seu pecado. É para isso que Ele veio. E Deus mandou o Filho dele. E Ele pode te dar isso. Pode encher teu coração essa noite. Você está procurando em algo, talvez. Você está procurando e esperando. Quando é que eu vou ter paz? Quando é que eu vou ter razão de viver? Quando é que eu vou ter sossego? Quando aquele dinheiro sair? Quando meu marido voltar? Quando a minha esposa me entender? Quando eu tiver saúde? Quando é que eu vou ter paz? Meu irmão, você só vai ter paz quando você encontrar o tesouro, a pérola de valor. Quando você encontrar o homem de Nazaré. Ele é a sua paz. Ele pode te dar essa paz hoje. Ele pode entrar nas suas entranhas e comovê-las e enchê-las. Ele pode te completar, te realizar. Jesus. Não adianta procurar na droga, no álcool, no orgasmo, no entretenimento. Não adianta buscar no eletrônico, não adianta buscar na grife, não adianta buscar na balada, no mundo. Não adianta. Você vai voltar mais vazio, você vai voltar mais depressivo, mais triste. Não adianta. Você não vai encontrar. Você vai ver Marilyn Monroe, um sex symbol, se suicidou, morreu, uma mulher cheia de fama, riquezas e beleza. Elvis Presley, um ícone da música, morreu de overdose, gordo. Kurt Cobain. Você vai ver modelos, você vai ver atrizes, você vai ver o Michael Jackson. Por mais que possuíam, não se realizavam. Mas só Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não tem necessidade de coisa alguma aquele que tem Jesus
como pastor, que tem o Senhor como pastor. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele nos guia a pastos verdejantes, de tal maneira que vamos comer, que vamos nos alimentar até nos fartar, saciar, fartar, realizar, encher, completar. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus pode dar a verdadeira alegria, alegria que tantos procuram. Neemias escreveu: a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo escreveu: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos, porque temos essa esperança. O que traz alegria? A esperança. O que traz alegria? As promessas. O que traz alegria? Saber o que Ele fez por nós. Ele é a esperança de Israel, por isso nos alegremos, nos regozijamos, por causa da esperança que Ele nos deu, Cristo em nós, esperança da glória. Temos uma esperança futura, temos uma esperança de proteção, temos uma promessa de proteção, temos uma promessa, meu irmão, de vida eterna, temos uma promessa, meu irmão, de amor, de paz, de felicidade. Por isso nos alegramos, por as promessas, pelos feitos das suas mãos. E quem pode nos dar isso? Jesus. Ele diz assim: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são esses. Felizes os que têm, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são vós quando vos perseguirem, injuriando e mentindo, dizer todo mal contra vós. Alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Nele está a felicidade, em Cristo está a felicidade, a razão de viver, a razão da nossa fé. Vamos voltar para isso. Ele pode então te dar essa paz, Ele pode então realizar o seu coração e tirar esse aperto. Ele é a única cura para a depressão, Ele é a cura para a ansiedade, Ele é a cura para a imoralidade, a compulsão sexual, Ele é a cura para o vazio, Ele é a cura para a solidão, Ele é o descanso dessa alma cansada, Ele é o remédio dessas feridas que não cicatrizam. Ele, meu irmão, Ele é o fluxo de vida que caminha no seu sangue, que corre nas suas veias. Jesus. E mais do que isso, Jesus é a sua salvação. Você é pecador, você foi concebido em pecado. Lembra da culpa que eu te falei? Por que vem essa culpa? Por causa do pecado, da maldade. Mas a Bíblia diz que Deus nos libertou da maldição da lei e se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver que legamos dos nossos pais. Fomos concebidos em pecado, e nós não temos ideia o que é isso, ser concebido em pecado. Significa que tudo que sai de nós não é nada mais que blasfêmias. A Bíblia diz que até a lavoura do ímpio é pecado, o trabalho do ímpio, que ele acorda às 6 horas da manhã, o esforço da mão dele, é pecado para Deus. Ele não aceita nem o trabalho do ímpio, é pecado. Nossas palavras são pecado, tudo foi concebido em pecado. E talvez, meu irmão, você vai receber o preço dele, porque o salário dele é a morte. Você vive em pecado, você está em pecado, você tem o pecado como prática de vida, então você vai receber o salário, e o salário é o inferno, é a condenação, e nós podemos estar próximos dela. Vou te dizer um dos versículos que eu mais temo
E ele serve para mim. Para você eu não sei, ele serve para mim. Para mim. Pedro, quietinho. Pedro, Jesus vem. Pedro, Satanás pediu permissão para te cirandar, como se ciranda o trigo. Mas eu roguei a Deus por você. Pedro, um apóstolo escolhido, está querendo dizer, Pedro, vigia. Pedro, vigia, que senão tu vai ficar de fora. Pedro, vigia, que você não é convertido ainda, Pedro. Pedro, vigia, que o seu coração é mau. E Satanás está espreitando. Satanás vai te tocar, Pedro. Mas eu estou rogando a você. Então eu faço um autoexame de mim mesmo. Senhor, será que eu não estou querendo coisas tão grandes e tão altas, e esquecendo da simplicidade, e esquecendo do evangelho da graça, do amor ao próximo, do amor a Deus, da santidade? E se Satanás estiver me peneirando, Deus, me sondando, se ele estiver lançando em mim aquilo que a serpente lançou em Eva e enganou, oh meu Deus, nós precisamos fazer um autoexame. Onde nós estamos andando? O que nós estamos vivendo? Porque ele pode estar nos cirandando. Porque nós podemos estar na linha de alvo dele, entrando no seu laço. E nós podemos cair, isso é tarde. Mas até para isso ele proporcionou uma solução. O que ele veio fazer? Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele manda o seu filho para nos reconciliar. Tinha uma barreira entre nós e Deus. Deus não tolera pecado porque ele é justo, ele é santo. A santidade de Deus não pode ser compreendida pela sua mente. A santidade de Deus é um atributo tão elevado que nem o céu que ele habita suporta a santidade dele. Os anjos, os arcanjos, os querubins, a atmosfera celeste não suporta a santidade de Deus, quanto mais eu e você. Então ele se separa, e nós nos tornamos inimigos de Deus, depravados e corruptos e malditos, inimigos. Mas Deus, por amor, vai reconciliar esses inimigos através de Cristo. Então a mensagem é essa: Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, para perdoar você dos seus pecados, para não condenar você para o inferno. Ele derramou sangue, porque na lei disse, Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para remir pecados, perdoar pecados, purificar você do pecado, tinha que ter um sangue derramado. Mas para ser o sangue tinha que ser um homem que não cometesse pecado, e mais que um homem, porque a ofensa era eterna para o pecado. Então a redenção tinha que ser de uma pessoa eterna. Cristo tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Então Deus, em forma de homem, sem pecado, morre na cruz, morre e verte aquele sangue, e aquele sangue puro, aquele sangue carmesim, aquele sangue do Cordeiro Pascal, passa por nós e lava nossos pecados, e purifica-nos com um hisopo, e apaga a mácula. Ele perdoa o pecado da cobiça, o pecado da idolatria, o pecado da mentira, o pecado da maldade, do rancor, do orgulho. Todos aqueles que nós quebramos nos 10 mandamentos, aquele sangue perdoa, aquele sangue justifica, aquele sangue remove a culpa. Foi por isso que ele morreu. Não é para ter um filme bonito do Mel Gibson, não é para ter um filme na sexta-feira da paixão, que conto legal. Não, é a reconciliação, é Deus não atribuindo a você a sua transgressão, porque ele matou o filho dele. Pense comigo, meu irmão, entenda a cruz. Você é que é maldito, não é o filho, mas o filho se fez maldito para você ser bendito. Não foi o filho que pecou. A Bíblia diz, em tudo foi
tentado, mas sem pecado, Jesus. É você que é o pecador, é você que é asqueroso, é você que tinha caído de ponta cabeça no inferno, e para você não ir para lá, Deus teve que matar o filho dele, trucidar, fulminar. Você acha que ele ia orar isso à toa no Getsêmani? Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice que é esse? Pai, afasta de mim esse... Que é isso? Que cálice que é esse? Cristo estava temendo, estava com medo desse cálice. Afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que ele ia absorver o pecado da humanidade naquela cruz. Ele sabia que Deus ia moer ele naquela cruz, ia matá-lo. Foi por isso que estamos vivos, porque um morreu no nosso lugar, um carregou nossas culpas, um foi punido, foi maldito. Se você ler todas as maldições de Deuteronômio 28, maldito no campo, maldito na cidade, maldito o fruto da tua amassadeira, essa maldição foi toda lançada em Cristo, para você ser salvo. Aí sabe o que ele diz? Quando os soldados estão pregando os pregos: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Ele não estava dizendo para o soldado romano, ele não estava dizendo para César, para o judeu, ele estava dizendo para você: perdoe o meu filho, Deus, ele não sabe o que faz. Perdoa o irmão, Senhor, ele não sabe o que faz. Perdoa ele das iniquidades, perdoa ele das transgressões. Perdoa aquela menina, Senhor, que faz sexo com o namorado todo dia. Perdoa aquele menino que cheira a cocaína. Perdoa aquele menino que fuma. Perdoa aquele marido perverso. Perdoa aquele filho rebelde. Perdoa aquele mentiroso. Perdoa aquela pessoa egoísta. Perdoa. Ele não sabe o que faz. Ele está cego. Ele está com o coração endurecido. Jesus está dizendo assim: concede perdão a eles, que o seu perdão alcance eles. Por quê? Porque eu vou levar os pecados dele, eu vou levar a culpa dele, eu vou apagar a dívida dele. E essa noite Deus está dizendo isso para você e está te convidando. Está te convidando a se arrepender dos seus pecados. Você diz: pastor, o que eu faço para ser salvo então? O que eu faço para ser reconciliado com Deus, pastor? Eu não quero continuar inimigo de Deus. E tem alguns aqui que é inimigo de Deus, é inimigo de Deus, de marca maior, é inimigo de Deus. Tem alguns aqui que Deus odeia. Deus não pode odiar, Ele é amor, porque Ele é amor, Ele odeia. Quem ama, odeia o que é mal. Acabou. Se Deus é bom, Deus odeia a maldade. E Ele está dizendo, e você está aqui: pastor, eu não quero ser inimigo. Eu cansei de fugir de Deus. Eu cansei de ser um profano imoral. Eu cansei de ser um filho perverso. Eu cansei de maltratar minha mãe. Eu cansei de maltratar meu pai. Eu cansei de ser uma esposa horrorosa. Eu cansei de ser um marido ruim. Eu cansei de ser um cristão fraco. Eu cansei de viver a mentira, de viver a incoerência, de viver a ilusão. Eu cansei. Eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou mesquinho, eu sou orgulhoso, eu sou imoral, eu sou mentiroso, eu sou mau, eu sou inimigo de Deus. Se eu morrer hoje eu não vou para o céu. Deus, se o Senhor voltar eu não subo contigo. Eu não tenho essa paz que o Senhor falou. Eu rolo na cama, eu tento regime, eu vou em médico, eu sou perturbado. Deus, eu preciso. Eu não fui reconciliado. Eu sinto ainda uma barreira entre mim e Deus. Eu já ouvi 1 milhão de sermões. Eu já li Bíblia várias vezes. Aluguei pregações, fui em congressos, participei de vigílias, mas eu não tenho essa paz. Eu não fui reconciliado. Há uma barreira ainda. Há um tumor dentro
dentro de mim que não sai, há um pecado oculto que eu não venço, a minha mente ainda é humana, eu não tenho a mente de Cristo. Oh meu Deus, eu estou enganando a mim mesmo, eu não sou salvo, pastor. Eu temo o dia da ira, eu temo o dia do julgamento, ele vai voltar, eu vou ficar. Eu não sou salvo, pastor. Por mais que você pregue, por mais que eu já vi alguns cultos, eu não sei se eu resisti, eu não sei o que foi, mas eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa, eu não mudei. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Meu irmão, e se as coisas velhas não passaram na sua vida, meu irmão? E se elas não passaram? E se não fez tudo novo na sua vida, meu irmão? Você só está vindo numa missa. É uma missa para você. É apenas isso. Nós precisamos, hoje nós oramos aqui, nós temos uma oração aqui com os obreiros da meio-dia a 1 todo dia, e eu orei: Senhor, Senhor, é a sua graça que tem que mover nessa igreja, não são meus gritos, não é esse louvor bonito, não adianta a liturgia, precisa de ter esse púlpito em chamas, esse altar tem que encandecer, a graça tem que emanar daqui, penetrar em corações e mentes, e mudar opiniões, mudar circunstâncias, mudar realidades, mudar opiniões. Deus, senão não resolve. Não adianta uma emoção de 5 minutos, mas transformar o processamento mental, transformar o livre-arbítrio, mudar a composição desses seres. É isso que nós precisamos. Culto após culto, eles seguem do mesmo jeito. O menino rebelde, a menina incircuncisa, o cara imoral, a mulher respondona, o marido frio. Não há transformação, não há mudança, não há pessoas. Pastor Paulo, eu quero mudar de vida, o que eu faço? Eu quero ajudar essa igreja, eu quero ajudar um pobre. Eu mudei, eu não quero mais dinheiro, eu não quero sexo ilícito, eu quebrei os computadores, chega! Tem que acontecer isso, tem que acontecer isso, tem que acontecer. Isso é mudança, isso é salvação. É o Espírito Santo mudando. Eu senti um arrepio no culto. Não. Teve unção no louvor. Não. Eu rodei, bati. Não. Eu mudei. Eu vou perdoar aquela pessoa que eu jamais achei que eu fosse perdoar. Eu vou reconciliar com meu marido. Eu vou ser a esposa que eu jamais fui, o marido que eu jamais fui. A minha mãe nunca viu a filha que ela vai ver agora. O meu pai nunca viu o filho que eu vou ser. Eu mudei. Eu tenho prazer nas escrituras, na leitura. Eu tenho prazer na oração, na casa do Senhor. Eu mudei. É isso que precisa, igreja. É isso que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho. E Deus está falando para você, jovem: até quando você vai ficar nessa vida? Até quando você vai ficar mentindo para o seu pai? Até quando você vai ficar se entupindo de pornografia na internet? Até quando você vai ser o pior aluno da classe? Até quando você vai ser mentiroso? Até quando você vai ser moleque irresponsável, menino? Até quando? Até quando você vai mudar essa aparência mundana, essa aparência de ímpio, e vai ser um cristão? Você, moça, até quando vai ser imoral, sensual, ser atirada aos rapazes? Até quando vai ser rebelde, dura, fria? Até quando? E você, esposa, até quando vai ser rixosa, insubmissa, não vai decorar João 3,16 nunca? Não vai ser uma mulher de oração nunca? Seu marido não vai acordar de madrugada e te ver orando nunca? Ele não vai ver você lavando a louça, fazendo comida, cantando louvor em vez de bater panela nunca? Será possível que você não vai ser uma mãe idônea? Será possível que a tua filha não vai dizer: não existe mãe igual a minha, não existe dona de casa igual a minha, não existe esposa igual a minha, santa, espiritual, idônea, controla o lar, dirige o lar, mulher de oração, mulher sábia, mulher pura, mulher que entoa louvores, mulher que ora, que jejua? Será possível? Vai sempre ser a megera, a chata, a fofoqueira, a linguaruda? Até quando? Até quando? E você, marido,
Até quando vai ser frio, grosso, estúpido, carnal? Sua vida é trabalhar, comer e pôr a barriga para cima na frente da TV. Até quando? Quando é que você vai sentar ali, ensinar lição de casa para os seus filhos? Ensinar a ter higiene pessoal, ensinar a se vestir? E quando é que você vai ensinar os caminhos de Deus? Ler as escrituras com ele, ensinar ele a orar, ensinar ele a ter moral, ele ter caráter. Até quando, Jesus? Não há mudança, Jesus. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que não muda ninguém? Você vê aqui, eu quero vitória, eu quero cura, eu quero um carro. Mas a verdadeira vitória é um novo coração. A verdadeira vitória é o nome escrito no livro da vida. A verdadeira vitória é a paz que excede todo entendimento humano. Essa é a verdadeira vitória. A vitória é dizer: eu sou fiel no pouco, ele não precisa me colocar no muito. A vitória é com eu sou feliz, sem eu sou feliz, com muito eu sou feliz, com pouco eu sou feliz, com quase nada eu sou feliz. Eu não preciso de matérias, eu não preciso de coisas, eu já tenho, eu já encontrei a paz. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo, move nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor é maior que a nossa corrupção. Espírito Santo, você é maior que a nossa perversão. Espírito Santo, a graça em ti maior que o nosso pecado. Espírito Santo, pode esses ossos reviverem. Tu sabes. Oh, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, revivei. Senhor, sopra sobre esses ossos, Senhor. A despeito da minha fraqueza, da minha eloquência, oh, da minha emocionalidade, sopra. Muda o coração dos jovens, muda as mentes dos adultos. Regenera almas aqui, Deus. Salva almas aqui, Deus. Salva almas aqui, Deus. Salva almas aqui, Deus. Salva, Senhor. Salva. Abra esses corações. Convença esses corações. Convença, Espírito Santo. Como eu faço para ter o perdão dos pecados? A palavra do Senhor diz: arrependei-vos e credes. Arrepende dos seus pecados. Enquanto essa palavra foi ministrada, está sendo ministrada, traga na sua memória seus atos, a sua maldade, os seus delitos, tudo que você já fez contra a esposa, contra o marido, contra a mãe, contra Deus, contra a palavra, contra quem quer que seja, contra si próprio, e diz para Deus: eu me arrependo dessa vida que eu vivi, dessa vida que eu estou vivendo, eu me arrependo das maldades, eu me arrependo da imoralidade, eu me arrependo da soberba, eu me arrependo das mesquinharias, das blasfêmias. Deus, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo. Se arrepende, meu irmão. Se arrepende da omissão, da negligência, das palavras, dos atos, dos pensamentos. Quantos pensamentos maquiavélicos. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende de todo o coração, não da emoção, de todas as entranhas. Eu me arrependo. Jesus disse: arrependei-vos. João Batista diz: produzi frutos dignos, frutos que mostram arrependimento. Segundo, Jesus diz como alguém é salvo: arrependendo e crendo, tendo fé. Como assim, pastor? Crendo que aquele sacrifício foi suficiente, crendo que aquele sangue perdoou você, lavou, crendo que aquele homem pregado na cruz não é um filósofo, não é um profeta,
é o Filho de Deus, crendo que Ele levou sobre si suas dores e as suas enfermidades, o castigo que está sobre Ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, chagas, somos sarados. Creia em Jesus, creia que Ele é o Cordeiro de Deus, creia que Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Ele é Deus, eu creio que Ele morreu na cruz no meu lugar, eu creio que eu merecia ser morto, eu merecia ir para o inferno, eu creio que Ele levou minhas culpas, eu creio na deidade, eu creio que Ele é o autor da vida, eu creio que Ele é o consumador da fé, eu creio em Jesus. Você crê? Você crê nessa mensagem? Você crê nessa pregação? Você crê no Evangelho? Que Deus está reconciliando o homem consigo, com Ele próprio, através de Cristo, não imputando os homens as suas transgressões. Eu creio. A Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus diz assim: os seus pecados eu não me lembro mais. Sou eu, por amor de mim, que apago todas as suas transgressões, e eu lanço elas no mar do esquecimento. Receba o perdão. Receba o perdão. Se você diz eu não mereço, ninguém merece. Moisés não mereceu, Paulo não mereceu, Davi não mereceu. É graça, meu irmão. É graça que toma o fardo de você e diz: esse fardo é meu, eu te perdoo.